Vamos falar agora de um papel que está todo mundo de olho, né? Hoje destoou um pouco do movimento até do próprio Ibovespa, caiu mais forte, 2,5%. Ela vinha numa dinâmica interessante a partir da quinta-feira da semana passada, quando teve a questão da saída da Cosan. A gente fez aqui um movimento de impulso, rompemos aqui a média móvel de 8, e depois, na sexta-feira, a gente deu continuidade, fechando na máxima, com um volume muito alto também neste dia. E aí, essa semana agora, a gente entrou no movimento de correção. Hoje, a gente fechou aqui, ó, justamente na retração de 50% desta pernada de alta, aqui nos 52,65, tá? Voltamos para baixo da média móvel de 8 e da média móvel de 20. Isso aqui é um sinal de alerta. O ideal era que o preço tivesse ficado acima dessa média de 20, dando tempo dessa média móvel de 8 cruzar a 20 para cima, mais ou menos o que aconteceu ontem, ó. Ela afundou, bateu na 20 e entrou defesa. Hoje, não conseguiram segurar. O JP Morgan veio aí com um lote enorme aí na venda, agrediu e o mercado não conseguiu segurar. Fechamos aqui na retração de 50. Quando a gente olha aqui o gráfico de 60 minutos, a gente tinha uma LTA aqui que também foi perdida, tá? Perdemos a LTA, perdemos a média móvel de 50, depois de ter feito aqui, ó, o pivô de alta alinhado aqui na média de 20, na média de 50. Então, esse movimento de hoje, furamos aqui também um gap, entra como sinal de alerta em relação ao gráfico, tá? Então, por gráfico, não seria interessante a Vale seguir corrigindo, porque aí, sob perspectiva aqui de gráfico diário, a gente voltaria a trabalhar mesmo, confirmando aqui a perda novamente das médias, voltaria com os preços abaixo de todas as médias, e aí a gente poderia voltar a olhar para essa mínima aqui dos R$ 50,87, onde seria aí a região importante para ficar de olho para a turma que quer carregar o papel para médio e longo prazo. Se perder essa mínima aqui, complica. Complica porque no gráfico semanal a gente está aqui numa região de forte demanda, ó, bateu aqui várias vezes e entrou uma pressão compradora. A gente, nesse movimento mais recente da Vale, furou essa região, mas aí, na semana passada, houve um baita de um contra-ataque, fechamos acima da semana anterior. Quando a gente faz um blended candle dessas 2 semanas aqui, isso aqui dá um martelo, você vai pegar a abertura desse candle, o fechamento desse candle, aqui você vai ter o corpo, e depois você pega a máxima e a mínima. Isso aqui dá claramente o martelo. Então, martelo numa região de contexto, martelo em fundo é um padrão de reversão quando situado em região de contexto. A gente tem região de contexto, a gente tem o padrão de reversão, mas só que agora esse movimento que a Vale vem fazendo nessa semana é um pouco desconfortável, porque a gente vinha aqui, ó, abaixo da média móvel de 8, batia na 8 e descia. Fechamos justamente aqui na 8 da semana passada. Mais uma vez, essa semana a gente está batendo e descendo. Então, se continuar aqui e perder o 61,8 da pernada de alta aqui nos 52,20, a gente vai estar olhando aqui com mais força para os R$ 50,87. E ali seria um ponto-chave, na minha opinião, para o destino da Vale aí no médio e longo prazo. Foi bom eu ter entrado, e eu fiz questão de ter entrado também, porque é um papel que eu estou posicionado, inclusive você também está posicionado, né, Vitor? E eu acho que a gente tem um compromisso enorme de falar, deixar muito claro o que está acontecendo com o papel. E eu queria rapidamente explicar o que eu vi agora, hoje, principalmente. Só para contextualizar, na quinta-feira teve uma saída de posição da Cosan. Cosan comprou Vale em 75, 4,96% da empresa, das ações em circulação não, das ações totais. 4,96%. E tinha essa posição que ela vinha carregando. Só que a Cosan, que é Cosan e Raízen, ela tem uma dívida enorme, praticamente impagável. E ela estava alocada com mais de 10 bilhões parado na Vale. Só que Vale veio para baixo e, ao mesmo tempo, os juros subiram, aumentando o custo da dívida dela. E ficando uma coisa insustentável. Então, forçou o Rubens Ometo
que é o dono da Cosan, a tomar a decisão de vender essas ações de Vale. E ele fez isso com o intermédio do JP Morgan, que nada mais é do que o intermediador, a corretora. Não foi o JP Morgan que comprou ou vendeu as ações. Ele só intermediou essa venda. E na quinta-feira, o leilão foi até 11 e pouca da manhã. A gente entrou depois do leilão, inclusive em opções Série A e Série B. Deu muito bom ali naquele momento. Série A, 600, 700, 800%. Série B, deu 80%. E aí o que acontece? Isso na sexta-feira, que teve aquela estilingada de 3% que vocês veem aí no gráfico. E o que acontece? Houve uma continuidade da pressão vendedora através do JP Morgan. Essa continuidade se deu na segunda, na terça, de uma forma menos abrangente, só que hoje aceleraram as vendas. Eu ontem aqui na mesa de operação estava fazendo os cálculos e disse, não, isso aí deve ser os 3,75% do lote que eles têm de comissão, que estão desovando. Só que passou do limite, e aí gerou uma desconfiança. Eu fui atrás dos dados e vi que eles tinham soltado apenas 4,05% da posição, correspondente a 173 milhões de ações. Só que tinha 225. 225 menos 173, 52 milhões de ações. Desovou 25 milhões, 24 milhões mais ou menos, sobrando 27 milhões. Há boatos não, tipo, tem pessoas que trabalham em mesa de operação que são próximas a gente, por exemplo, o Fábio Enzi, que falou que eles soltaram antes 34 milhões de ações. Se isso aconteceu, parou a pressão vendedora. E o que acontece no mercado é que nego sabe antes. Desculpa a palavra, mas é isso. Caras sabe antes. Se você liga para a mesa de algum banco, dizendo, olha, eu tenho 100 milhões de reais em Banco do Brasil e eu quero vender esses 100 milhões de reais, por favor, venda. Venda durante o dia, venda à tarde, venda durante os próximos dias. O que vai acontecer? Vai vazar essa informação e vão bater em Banco do Brasil na frente. Assim funciona o mercado na vida real. Então, quando sabem que tem lote para vender, eles socam na frente. E foi isso que aconteceu. Eu entrei no gatilho da quinta-feira, não queria Vale, mas entrei porque mudou a dinâmica. E aí mudou a dinâmica, eu pensei que tinha acabado a posição de Cosan. Deu super certo no primeiro momento, no segundo momento também. Rolei minhas operações, meu lucro, para outro delta. E aí hoje veio essa pressão vendedora enorme, que já tinha começado ontem, mas fechou até bem. Só que hoje foi muito mais forte. A execução dele foi muito rápida, mostrando que ele tem pressa em vender. E foi ele sozinho que derrubou a senhorita Vale dos 54,50 até os 52,60 que está hoje, que é justamente esse fechamento do gap, que é o gap justamente do leilão que a gente viu naquele dia e na quinta-feira, e é o gap da sexta-feira também, né? Fechamento da quinta para a sexta. Então, fechou exatamente no gap. A dúvida que fica é, acabou o lote? Se acabou, José Fini. Isso aí deve melhorar, e melhorar e muito. Inclusive, se você botar o olho no gráfico e ver um ombro de um lado, um ombro do outro e o meio, a cabeça, você vê um mocói. Você vê aí uma formação de um ombro, cabeça a ombro. É meio troncho, tá parecendo na minha cabeça assim, troncha, mas é uma figura de reversão, que se ganha os 54, 50, ativa. E o alvo deve ir lá na região dos 57 acima, 58 a 59 reais, talvez um pouquinho mais. Então, é justamente isso que o Vitor está desenhando. Então, eu, sinceramente, vejo que se acabou o lote, isso aí engatilha para cima e pode ser até amanhã, tá? Se acabou. Se não acabou, a gente vai ver uma pressão vendedora, na minha visão, posso estar errado, no curtíssimo prazo, tá? Que vai ainda 25 milhões de ações, se realmente existir esse lote ainda, que a gente precisa analisar com mais detalhes, mas tem uma pressão vendedora no curtíssimo prazo, e curtíssimo eu falo em 2 ou 3 dias, porque ele está com pressa de vender toda a posição. Eles estão com a faca no pescoço. O Rubensômetro já disse, vende. Tenho certeza. Vende. Porque 0,5%, 0,3%, 0,2% não vai adiantar porra nenhuma, tem Vale. Então é zen, zero essa merda que fizeram. Não quer dizer isso que eles não gostem de Vale, mas se eles têm uma dívida muito grande
estão querendo executar a dívida por causa dos covenants, que é questão de métricas de endividamento, que traz para o valor presente para exercer a dívida de forma antecipada, ele não tem outra saída, ele tem que vender. Podia Vale estar a 10, a 20, a 30, a 40, a 50, ele ia vender. Então, por isso, eu sigo otimista para a Vale, que há uma mudança de dinâmica por vir, mas, no curtíssimo prazo, eu tenho uma dúvida se tem uma pressão ou não, que isso a gente vai ver amanhã, quinta-feira e sexta-feira. Quer se posicionar? À vista faz sentido, sintético protegido faz sentido, call ITM faz sentido, e call OTM também, uma trava ou call OTM, faz sentido, visto que a volatilidade implícita está em 22% a 23%, muito baixa. Porém, há um risco associado e, por isso, a mão tem que ser, nesse momento, menor. Beleza, Vitor? Desculpa por falar tanto, cara, mas eu precisava deixar isso muito claro e transparente, tá bom? Concordo com você, Agui. Acho que chamou a atenção a aceleração de execução deles hoje, depois das 2, 3 da tarde ali. De fato, eles deram uma acelerada muito grande, mas é uma venda de um player só. Não sei se a turma que está olhando aí o Times and Trade, se olhar, vai ver que tem muita gente ali também na ponta comprada, mas os caras vieram com uma execução grande e rápida, então isso é difícil não fazer preço. Mas a tendência é justamente essa: se o lote acaba, se o vendedor diminui ou até diminui o ímpeto da venda, né, a gente pode ver o papel retomando aqui essa trajetória de subida que a gente viu aí na semana passada. Gosto do papel, gosto da região, gosto do contexto, e agora principalmente ter noção do tamanho, né? Tamanho do size, para não se machucar e fazer bem a gestão do trade e seguir aí observando a dinâmica dos próximos dias e ficar de olho aí no fluxo e no JP Morgan para ver se eles vão continuar com essa dinâmica ou não.